Diálogos 83, mais uma edição, sempre um papo com gente fina, inteligente e sincera. Hoje recebemos a candidata a vice-prefeita de João Pessoa, Amanda. Fique à vontade, Amanda, pode se apresentar. Olá, galera do Gente Fina. Eu sou Amanda Rodrigues, uma pessoa comum como vocês que estão aí nos assistindo agora. Sou mãe, sou esposa, faço mestrado, sou gestora pública, sou empresária, tenho várias facetas como todas as mulheres, né? A gente dentro de uma mulher só tem várias facetas. Estou com muita vontade de gerir a cidade de João Pessoa ao lado de Luciano Cartacho. Estou com muita alegria, com muita disposição para fazer verdadeiramente uma revolução de saia Isso aí, nessa muito cidade. bem. É o que está precisando. Amanda, o que te fez entrar na política? Não agora, para ser candidata, lá atrás. Olha, na verdade eu entrei na política, na gestão como técnica e no governo do estado, né? Quando o Ricardo era governador, ele me convidou para ser secretária de empreendedorismo, depois eu fui promovida a secretária de finanças, acumulei as duas pastas e compreendi a lógica da gestão que ele representava, uma gestão participativa, uma gestão de inclusão, uma gestão que verdadeiramente mudou a vida de muitas pessoas. Eu me encantei por essa possibilidade de ter um instrumento público, sendo usado da forma correta e que de fato beneficia a vida das pessoas, mas não é pontualmente, sabe, Romão? É com uma mudança profunda, é através de inclusão, através da educação, através da saúde, através da ligação por estradas, através da água, né? Então a gente vê a Paraíba ter um certo desenvolvimento hoje, diferenciado, porque Ricardo trouxe uma malha asfáltica para esse estado, Ricardo trouxe água para esse estado. Os filhos do povo começaram a ir para o exterior, fazer intercâmbio, os professores foram para o exterior fazer intercâmbio, melhorando a qualidade do nosso ensino, né? A gente tinha programas de inclusão pela música, como o Prima, né? Que levava música clássica para o filho do povo. Então isso é muito transformador e eu me encantei pela gestão pública e aí a política está aí dentro, né? Desse contexto. Então foi dessa forma que eu me encontrei nesse espaço. Agora me diga uma coisa, você entrou na gestão pública primeiro ou você primeiro entrou em um partido político para depois integrar a gestão pública? Qual foi o caminho? Não, eu entrei na gestão pública e aí só depois eu me filiei ao PSB, já ali em 2018. Eu entrei em 2016 e só em 2018 eu me filiei ao PSB. E agora está no PT. O que Agora fez estou no você mudar de um partido para o Nosso outro? grupo, né, o nosso grupo saiu do PSB todo e foi para o PT, é um partido que a gente dialoga mais, que a gente acredita, né, o partido do presidente Lula. A gente lutou fortemente contra o golpe, né, da presidenta Dilma, contra a prisão do presidente Lula e para que o presidente Lula fosse reeleito. Já lutamos ali em 2018 para o companheiro Haddad ser eleito. Em 22 coordenamos a campanha do presidente Lula aqui junto com outros companheiros. Então a gente se identifica com o Partido dos Trabalhadores e o nosso grupo migrou todo para o Partido dos Trabalhadores. Amanda, você começou dizendo que vai fazer a revolução de saia. Achei muito bonito isso. Falta representação feminina na política pessoense? Falta representação feminina na política brasileira, né? Para as mulheres estar na política é muito mais difícil. Primeiro que, estruturalmente, toda mulher tem uma série de atividades que não combinam com a política. A maternidade não combina com a política partidária, as atividades de casa não combinam com a política partidária e do ponto de vista operacional mesmo, né? Do fazer que você tem ali a cada dia, do que te consome essas atividades, né? E a política partidária é uma atividade que consome muito também. Então você tem que ter uma balança muito precisa para que você consiga manejar tudo isso. Então, as mulheres sofrem muito preconceito na atividade política e muitas delas não querem passar pelo que eu estou passando, por exemplo, agora, pelo que Manuela Dávila passou, pelo que Samia Bonfim passa, pelo que a presidente Gleisi Hoffmann passa, pelo que Maria do Rosário passa, pelo que todas as mulheres passam nesse espaço aqui. Você sabe que eu estava no Ministério da Saúde trabalhando com a ministra Nízia, e a ministra Nízia sofreu em vários momentos misoginia, né, violência política. Se fosse um homem naquela posição, não teria que responder algumas questões que ela precisou responder. Então, é muito, muito duro para a mulher estar na política. Então, falta mulher na política no Brasil inteiro. E, especialmente em João Pessoa, por exemplo, nessa capital, nunca tivemos, né, uma mulher vice-prefeita da cidade. Há muito tempo não se tem uma mulher no poder, na gestão municipal. Hoje só temos uma vereadora na Câmara, né, de Vereadores. É uma representatividade muito,
muito baixa. Né? Eu vim de uma gestão, da gestão de Ricardo, onde as mulheres ocupavam muitos espaços do primeiro escalão do governo. Primeiro e segundo escalão do governo tinha muitas mulheres. E Luciano, o prefeito que eu acompanho agora, também na sua gestão dava um espaço grande para as mulheres. E a gente tem um compromisso, Romão, de agora nessa gestão a gente fazer 50% dos espaços de primeiro escalão para as mulheres. Eu acho que faz uma diferença enorme na gestão pública, porque traz um olhar diferenciado de quem cuida efetivamente das pessoas, que são as mulheres, né? Você já está adiantando que, se vocês conseguirem ser eleitos, muitas mulheres vão ocupar alguns espaços dentro da prefeitura. E quais são as ações que vocês pensam para melhorar a qualidade de vida da mulher aqui em João Pessoa? Primeiramente, a saúde da cidade tem que funcionar, né? A saúde, não existe essa história de menos Estado. O Estado precisa ser amplo, mas precisa funcionar efetivamente, com eficiência e eficácia. Então, a gente precisa chegar no posto de saúde, precisa ter atendimento ágil, precisa ter especialista, precisa ter medicação, precisa que a regulação do município funcione. Aí, quando a gente passa para a educação, precisa que as escolas funcionem com qualidade, que tenha alimentação adequada para as crianças, que ofereçam tempo integral. Aí, quando a gente vai para esporte, cultura e lazer, a gente precisa que as praças tenham atividades esportivas de cultura e de lazer para que a nossa cidade possa viver na praça, né? Tenha opção de lazer sem custo. A gente precisa de um transporte público de qualidade, com a tarifa zero. Essa é a única forma de resolver a mobilidade urbana na cidade de João Pessoa. A gente não tem muitas alternativas mais de vias. Então, a gente precisa aumentar as linhas de ônibus, mas ter um transporte de qualidade, com ar-condicionado e com a gratuidade na tarifa, que nós iremos implementar a partir de 1º de janeiro de 2025. Sábado, domingo e feriado, a tarifa de ônibus será subsidiada pela Prefeitura, através do Fundo Municipal de Transporte Público. Isso é amplamente possível, já acontece em mais de 100 cidades, Brasil afora, e acontecerá aqui na cidade de João Pessoa. A gente precisa olhar, irmão, para as crianças atípicas, que são uma realidade no nosso país. A cada 36 crianças que nascem, uma é atípica. E essa criança vai se transformar num adolescente, vai se transformar num adulto, e a sociedade precisa estar preparada para eles. Hoje, imediatamente, a educação, a primeira infância, a educação tem que estar preparada para essas crianças. Tem que ter cuidador com capacitação especial para essas crianças, né, para que suas mães possam respirar. Precisa ter, inclusive, acompanhamento psicológico para as mães dessas crianças, para que elas compreendam a tipicidade da sua criança e saibam conviver. Né? Porque, assim, criar um filho saudável, completamente saudável, já é um grande desafio. E quando a criança é atípica, e a gente conhece mães que têm 2, 3 crianças atípicas e cada uma com especificidades completamente distintas das outras, isso é um grande desafio que a gente tem hoje para a nossa sociedade. Né? E, assim, de forma muito pontual para a gestão pública, que é a que está mais perto da população e é a que dialoga com grande parte da nossa população, com toda a base da pirâmide. Então, são inúmeros desafios que a gente tem que enfrentar e iremos enfrentar com a participação popular. Né? Nós temos que fazer conferência de saúde, nós temos que fazer conferência de educação, nós temos que fazer conferência de cultura, nós temos que fazer conferência de mobilidade urbana, porque a gente está falando de uma metrópole, de uma cidade de quase 1 milhão de habitantes e que por 4 anos foi destruída em todas as suas políticas. Então, reconstruir isso vai nos dar muito trabalho, mas faremos isso com muita determinação, com muita tranquilidade, com muito diálogo, né? Ouvindo quem precisa ser ouvido, que é o povo, que é a sociedade, que precisa usar desse serviço, mas que um serviço seja efetivamente de qualidade. Você falou do transporte, falou das crianças atípicas, né? Falou, de certa forma, por alto da educação, mas, na sua opinião, qual é o maior problema que João Pessoa enfrenta hoje? Olha, eu posso te dizer que eu não tenho um problema. João Pessoa é um problema. A gente tem problema sério no meio ambiente. A nossa cidade está sendo desmatada. A gente tem um prefeito da motosserra que já cortou mais de 600 cidades. E você está rindo porque eu estou falando num tom assim, de piada, mas isso é bastante sério. É bem sério mesmo. Bem sério. Viu? A gente tem um problema na mobilidade urbana, como eu lhe falei, porque a gente tem a segunda tarifa mais cara do Nordeste. A gente tem a cidade que as pessoas andam mais a pé de bicicleta, João Pessoa, mas não é porque querem andar, porque querem fazer atividade física, porque não podem pagar a passagem.
A gente tem Essa é a história do trabalhador de João Pessoa. Do trabalhador de João Pessoa. Aí a gente tem problema nas creches e nos berçários, que não tem a quantidade de vagas adequada e que as crianças não estão com espaços adequados nem com a alimentação adequada. A gente tem problema na educação. Quando a gente sai da creche, do berçário e entra na escola, a gente tem problema que nossas crianças no ano de 2024 estão tendo aulas online. Os livros não chegaram em sua completude, né, porque as escolas estão em reforma há 4 anos e não terminam essas reformas. Então, enche de matrícula e não dá aula para o menino. E diz que deu tablet, que está na contramão do que a educação pede hoje. A educação quer que a criança leia, quer que a criança brinque ao ar livre. Se você for na Finlândia, você vai ver que essa história de tablet, de internet, está ultrapassado. Porque as nossas crianças estão com problemas também por conta do excesso de telas. E, sobretudo, para uma criança de baixa renda que não tem muita opção, se você dá isso, vai servir apenas para ela estar ali naquela tela. Vai ser a única opção do lazer dela. Vai ser a única opção do lazer dela. Você vai nas comunidades, João Pessoa tem 120 comunidades, elas estão completamente esquecidas, abandonadas, sem um tijolo do poder público. Né? Então, assim, eu não posso te dizer qual é o maior problema, porque são muitos problemas. Eu posso te dizer que a gente vai atuar de forma transversal em todas as políticas públicas, de forma muito ágil e muito rápida, com uma equipe muito preparada e capacitada, para que a gente possa, imediatamente, com 100 dias de governo, já mostrar para a população de João Pessoa a que viemos. Eu costumo dizer que eu não vim na minha vida a passeio, eu não dei um 360 na minha vida para estar aqui disputando essa eleição, porque eu não tinha o que fazer. Eu mudei muito a minha vida, eu estava em Brasília, contribuindo com o governo Lula, no Ministério da Saúde, onde eu era diretora, onde eu estava diretora de programas, né? Deixei 2 crianças lá em Brasília, vim com a criança mais nova aqui para João Pessoa, estou fazendo essa divisão, faço mestrado, então tenho que ir em Brasília assistir aula, enfim. Uma verdadeira confusão na minha vida. Maratona, uma maratona. Ainda tenho 2 empresas aqui, porque eu também sou comerciante local aqui em João Pessoa. Então, de fato, é uma verdadeira maratona. E isso não é em vão, né? Isso não pode ser em vão. Primeiro nós vamos para o segundo turno, depois nós vamos ganhar essas eleições e em seguida vamos começar um trabalho de transição muito forte, muito firme para colocar essa cidade nos eixos muito rápido, porque a população não pode ser prejudicada, não pode esperar mais tempo do que já esperou. Amanda, naturalmente, até agora, com o nosso bate-papo aqui, você está mostrando muita segurança e que entende de muitas áreas, com muita propriedade. Mas é claro que você sendo vice-prefeita, Luciano prefeito, vocês não vão poder atuar em 100% das áreas. Aí a minha dúvida é como é que se monta uma equipe preparada para responder essas demandas que, segundo você, são muito urgentes? Primeiro, você vai me permitir discordar de você, tá? Um bom gestor, ele olha para todas as áreas. Quem engorda o boi é o olho do dono. Não significa dizer que a gente vai pegar botar a mão na massa e executar todas as tarefas. Você tem que saber o que você quer fazer, saber mandar, saber cobrar, né? E escolher pessoas que... Sabe como é que se monta uma boa equipe na gestão pública? Porque eu acho que montar uma boa equipe é 90% da gestão, né? Escolha gente que saiba tirar leite de pedra. Qualquer pessoa que souber tirar leite de pedra, ela vai ser um bom gestor público. E é assim que você escolhe a sua equipe. Claro que tem que ser pessoas capacitadas, elas têm que ter um currículo compatível com a área de trabalho, mas ela tem que, sobretudo, ser honesta, saber tirar leite de pedra. Ela vai se dar bem na gestão pública. E se dar bem na gestão pública não é se dar bem para você mesma. Para fins pessoais. Para fins pessoais. Se você estiver procurando fins pessoais, vá para outra área. Essa não é a área. Essa aqui é a área, se você quiser mudar a vida das pessoas, aí venha para a gestão pública, você vai poder fazer coisas que eu jamais na minha vida imaginei que eu estaria na inauguração da última ligação asfáltica aqui do estado da Paraíba. Eu estava lá. Por quê? Porque eu fazia parte de um governo. Jamais eu iria participar de articulação com as polícias, de articular prêmios para as polícias, de articular 14º salário da educação. Jamais eu pensei em participar de políticas de inclusão às mulheres, políticas sensíveis a gênero, políticas de inclusão na cultura, e eu só pude fazer isso, porque eu estava num governo, numa gestão. Então, na minha empresa, no meu espaço, no meu quadrado, estava tudo muito bem, mas o meu raio de atuação é muito curto. Então, nesse espaço, é o espaço de transformação. É o espaço que eu pude ver e me emocionar no orçamento democrático, o estudante da rede pública pegando uma camisa e balançando e dizendo: eu passei em todos os vestibulares que eu quis, usando a minha camisa da rede estadual da Paraíba. É ver a Paraíba ganhando prêmio
sabe? Na CLP, no índice de competitividade, um estado pequeno, um estado pobre, né, ser um dos estados mais desenvolvidos do Brasil. Então, isso é muito gratificante. E a gente só consegue fazer isso na gestão pública. E a gente fez isso no Estado porque a gente tinha um gestor comprometido com todas as áreas, que dialogava com todas as áreas. E aí você disse que eu compreendo muitas áreas, porque na Secretaria de Finanças e o governador para o qual eu trabalhei, a gente tinha que entender de todas as áreas. Eu tinha que dialogar com Duda, que está aqui ao meu lado, que é da Rádio Tabajara, e eu tinha que entender do transmissor que ela precisava levar para a rádio para transmitir a MFM. Eu tinha que compreender disso, eu tinha que compreender da máquina que o Jornal União precisava para potencializar a sua produção, como eu tinha que entender de questões da CAGEPA. Então, claro que eu não estava lá botando a mão na massa com Duda, mas aí você tem instrumentos, você tem pessoas ao longo desse caminho que contribuem, mas quem engorda o boi é o olho do dono. Então, o dono, no caso o prefeito, a vice-prefeita, eu estaremos lá com a nossa equipe, como diz, tangendo o nosso pessoal, para que a gente possa entregar à população de João Pessoa o melhor, porque é isso que a nossa população precisa, Romão, é o melhor. Deixa eu fazer um elogio à Duda. Eu recebo muitos artistas aqui da Paraíba, viu? Eu vou ficar, para não ficar assim torto, eu vou ficar torto. Eu recebo muitos artistas aqui da Paraíba e todos, em algum ponto do nosso bate-papo, mencionam a importância da Tabajara para o trabalho deles. Diz assim que a Tabajara, citaram até seu nome aqui algumas vezes, viu? Então, é um prazer conhecê-lo, viu, Duda? Não liguei o nome à pessoa, só agora quando a Amanda falou. Mas, Amanda, de 2010 a 2022, só João Pessoa, recebeu 110 mil novos moradores. É muita gente para 12 anos. Muita gente. Quais ações podem ser pensadas para garantir a qualidade de vida desses moradores e para que João Pessoa não vire uma cidade entupida de gente sem ter estrutura como São Paulo hoje? Olha, Romulo, tem uma coisa que a gente não pode proibir, que as pessoas venham para João Pessoa e nem que as pessoas vão para São Paulo, nem para o Rio de Janeiro, para nenhuma cidade. Mas a função do poder público é ordenar a cidade, é trazer regras para esta cidade. Então, a gente hoje vive uma cidade completamente sem regras ou com regras invertidas. Por exemplo, ali na Orla, você tem todos os quiosques da Orla e eles só podem trabalhar agora até meia-noite. Sim. Quer dizer, uma ordem invertida, porque eu estou pegando um monte de família, um monte de pai de família que está ali trabalhando e recebe o turista e, por algum motivo, a prefeitura determina que à meia-noite o estabelecimento tem que fechar. Né? Isso é uma coisa completamente equivocada. Agora, eles vão funcionar até 5 horas da manhã? Não, eles têm que funcionar com ordenamento. E assim tem que acontecer com toda a cidade. Por isso que estão querendo mexer no nosso plano diretor, mexeram no nosso plano diretor, a surdina. Por isso que você anda na cidade, ela está suja, ela está desordenada, ela está com a infraestrutura defasada, porque simplesmente deixa as coisas acontecerem ao bel prazer e não ordena nada. Então, o papel da prefeitura é ordenar a cidade, é trazer zeladoria para a cidade. A gente precisa voltar com a ronda nas praças, a gente precisa voltar a ter zeladoria nas praças para que a gente possa fazer com que as pessoas utilizem as praças em diversas áreas, não se concentrem num local só. A gente precisa, Romão, restaurar o nosso centro histórico. É um espaço lindo da nossa cidade e está lá completamente abandonado. A gente precisa levar habitação para aquele espaço e levando a habitação, né, habitabilidade, deixando ele habitável, a gente vai levar o comércio, a gente leva a farmácia, a padaria, o mercadinho para aquela região. A gente precisa reabrir a integração para que a pessoa possa integrar com dinheiro, porque nem todo mundo tem dinheiro para colocar, encher um cartão de passagem, né? Às vezes a gente só sai, a pessoa que faz faxina em algum local, a diarista, só sai com o dinheirinho contado para ela pegar 2 ônibus e chegar no serviço dela, então ela precisa integrar com dinheiro. A nossa lagoa, que foi corajosamente reformada por Luciano Cartacho, recebeu uma grande obra de urbanização, está completamente devastada, os banheiros não funcionam mais, a jardinagem está devastada, porque a cidade não tem ordenamento. Existe um pseudo-desenvolvimento lá para a banda da praia, né? Aí você vê aquele parque que o atual prefeito disse que está pronto, que não tem nada, só tem mato, inclusive está embargado por conta de ter
cometido crime ambiental, né? Teve desmatamento naquela área, então a obra está embargada. Ela aconteceu, essa discussão desse parque, ele vem de muito tempo. Desde antes de Ricardo existia essa discussão. E sempre os órgãos de proteção nunca se deixavam avançar. E agora esse prefeito conseguiu fazer algo inédito. Ele conseguiu avançar e fazer a área de habitação, de construção, infinitamente maior do que a área do parque. Veja que é uma coisa inédita, né? E ainda bem que um promotor foi lá e um juiz e embargaram aquela obra. Então, isso é superlotar a cidade, encher a cidade de habitação, permitir obra de qualquer forma, superzonear a cidade, sem regrar e sem dar estrutura para que as pessoas aqui vivam. Né? A gente não vai poder proibir, fechar a catraca de João Pessoa e não deixa mais ninguém entrar aqui. Não, a gente não vai poder proibir isso, mas a gente tem que ordenar a cidade. Ontem eu estava numa comunidade no Alto do Céu e as pessoas me diziam, aqui agora é tiroteio a noite inteira e a gente fica trancado dentro do banheiro. Na época de Ricardo isso não acontecia, porque a polícia andava aqui. Segurança ostensiva, policiamento ostensivo não é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade do Estado. Mas eles não estão juntos? O prefeito e o governador têm orgulho de dizer que estão juntos, que fazem uma maravilhosa gestão juntos? Cadê lá na comunidade? Cadê a polícia na comunidade? E é uma polícia maravilhosa que nós temos aqui, viu? Diga-se de passagem, Polícia Civil e Polícia Militar da Paraíba são boas polícias, mas como tudo na vida tem que ter comando. Filho da gente é uma criança maravilhosa, mas tem que ter comando. Se não tiver, ele se estraga. Ô Amanda, agora uma curiosidade assim. João Azevedo, que é o governador, ele apoia Lula. Pelo menos ele disse que apoia Lula, certo? Quando Lula vem, está sempre junto e tal. Aqui ele apoia Cícero, que é do, se não me falha a memória, que eu não sou jornalista político, nem sou jornalista, na verdade. Cícero é do PP, não me falha a memória. E o PP é o mesmo partido de Ricardo Nunes, que tem uma inclinação maior com o ex-presidente Bolsonaro. Como é que se dão essas alianças? Assim? João Azevedo apoia o PT na nacional, aí, na minha cabeça, que não entendo política, seria muito natural que ele apoiasse a candidatura de Luciano e a sua, aqui em João Pessoa. No entanto, ele vai e apoia a Cícero. Como é que acontece? Que acordo é esse? Olha, Romão, sobre a aliança política eu só posso falar da minha, que apoia o presidente Lula na estadual, na municipal, na federal, em São Paulo, no Rio de Janeiro, fora do país. Mas você concorda que isso dá uma confusão na cabeça do eleitor? Acho que é muito simples, né? Tem gente que gosta de conveniência, né? Eu não gosto de conveniência. Eu saí daqui do Brasil e fui para a Espanha fazer campanha para o presidente Lula, pedi voto lá para quem está fora do país, fui para Portugal fazer campanha para o presidente Lula, aí fiz campanha no estado inteiro, aí viajo para outro local e faço campanha para o presidente Lula. Então, eu sou petista e apoio o presidente Lula em todas as situações e o meu partido. Agora, tem gente que vive de conveniência. Aí você tem que convidá-lo para dialogar com esse senhor, para ver qual é a ideia dele. O espaço está aberto. Às vezes pode achar que é assim que cresce na política, né? Cada um tem. Mas mudando de assunto, Amanda, e até aprofundando um pouco mais um assunto que você já falou. Desequilíbrio climático Total. É uma realidade. Vocês pensam em algumas ações que possam contribuir para uma capital mais sustentável? Olha, Luciano começou a elaborar o projeto João Pessoa Sustentável junto com o BID. Inclusive, aquelas habitações ali na Beira-Rio, elas faziam parte desse projeto, sendo que ali é só a agulha no palheiro dessa cidade mais sustentável, né? Envolve muitas outras ações que não foram colocadas em prática pela prefeitura, foram deixadas de lado. Nós vamos retomar todo esse projeto. Aquelas habitações, inclusive, vão precisar serem revistas, porque daquela forma não tem condição de habitabilidade. Não adianta você dar uma habitação para resolver um problema de déficit habitacional que a pessoa não consiga morar lá dentro, que seja um quadrado pequeno, sem ventilação, sem espaço de convivência, sem nada, para uma família morar. Então, é certo que essa família vai receber essa unidade e não vai ficar lá. Então, a gente precisa rever aqueles apartamentos. Tem um mau cheiro enorme ali também, né? Não sei se você já percebeu, mas quem passa ali na Beira-Rio percebe. Porque não resolveram uma outra questão
né, que diz respeito já à Cagepa, que deveria ter sido enfrentada. Então, tudo que acontece aqui hoje é maquiagem. Você vê, ali nas 3 ruas derrubaram mais de uma dezena de árvores. Aí plantaram umas arvorezinhas. Você derruba a árvore que está já ali centenárias, árvores que são históricas na região, e planta uma arvorezinha ali. Você vê que isso é o quê? É uma maquiagem, né? Uma desculpa. Ah, eu estou plantando aqui também. Então, não é assim que se faz gestão pública. Saíram correndo assodadamente para tentar fazer uma maquiagem na cidade. Estão jogando asfalto por tudo quanto é canto. Estão fazendo calçamento, que é importante, mas sem drenagem e sem saneamento, que já traz outro problema para a gente. A gente vai ter que refazer essas questões. Então, assim, a prefeitura, o papel do poder público é resolver problemas. Este poder público atual, ele causa problemas. Ele causa problemas e mais problemas e mais problemas e solta lá o problema. E a população que resolva. Você vai. Eu agora estava conversando com a senhora que ela fez uma cirurgia para tirar um tumor da cabeça. Ela fez a cirurgia e não tinha esparadrapo e gás para fazer um curativo na cabeça dela. Ela saiu, o médico mandou ela cobrir a cicatriz com o cabelo dela, prendeu o cabelo e ir embora. Então, é complicado, né? É da menor coisa, sabe? A maior. E ela passou 3 anos para conseguir fazer essa cirurgia. Ela deu entrada 3 vezes. Ela me disse que a primeira vez passou 1 ano, a segunda vez passou 10 meses e a terceira vez passou 6 meses. Se fosse uma doença terminal, ela tinha morrido. Mas essa fila de espera do SUS não é só no governo de Cícero, né? Já é uma coisa que vem se acumulando de outros governos, né? Olha, a pandemia, ela fez com que a fila aumentasse, né, no Brasil inteiro. Porém, o governo Lula fez várias políticas de redução de filas. Inclusive, aumentou 70% os recursos aqui para João Pessoa, né, em atenção básica e em atenção especializada. Atenção básica para prevenir, atenção especializada para resolver. Acontece que a atual gestão é um descaso com a saúde, não compreende de saúde. Se compreendesse de saúde, a saúde estava em outro patamar. Como a gente tem um orçamento de mais de 4 bilhões, com B de bola, é muito dinheiro. Para uma capital plana, que não tem grandes desastres, que não precisa tratar de polícia ostensiva, como eu já falei aqui com você, que tem o governo do estado aqui presente, mas aí a gente vê a nossa saúde é a 4ª pior do estado. Eu tenho a prefeitura que mais tem recurso do estado, o governo do estado está aqui com o hospital de trauma, com o hospital metropolitano, com uma maternidade, com o centro de diagnóstico, sabe, com o Laureano, que é uma filantrópica, com outros hospitais filantrópicos. E a prefeitura consegue ter a 4ª pior saúde do estado. Então, você percebe que isso é uma total falta de gestão da atual Secretaria de Saúde do estado e, em consequência, do prefeito, que é quem escolhe os secretários, quem comanda. João Pessoa continua recebendo muita demanda com relação à saúde de outros municípios, porque houve uma época toda cidade que está na região metropolitana, ela recebe demandas de outros municípios. Ainda assim, não é justificável o que acontece hoje, porque quando Luciano era prefeito, acontecia a mesma coisa. E você ia no posto de saúde, tinha médico e tinha remédio. Hoje você vai no posto de saúde, nem tem médico, nem tem remédio. Você vai fazer um tratamento dentário, não tem. Se tem o dentista, não tem a cadeira. Se tem a cadeira, não tem o insumo. Então só resta uma coisa, ter o dente arrancado. Daqui a pouco a gente vai ter uma cidade banguela. Né? Porque, e isso eu estou dizendo a você, não sou eu que estou criando, não. Eu vou conversar com as pessoas. E eu chego numa reunião e faço, eu quero ouvir vocês. Eu não chego lá dizendo é isso. Não, eu quero ouvir vocês. Me contem, como é que está a vida de vocês? Aí um diz, fui no dentista já 4 vezes, não consegui. Estou com cirurgia para fazer há tanto tempo, não consegui. Meu filho nasceu, tem 3 anos, era para fazer um exame, não conseguiu. Então não sou eu que digo para as pessoas o que elas estão passando, são elas. Eu posso dizer que fui vacinar meu filho no posto de saúde, já tive que ir 3 vezes e não consegui. E disse para minha filha, olha aqui, mamãe, filhinha, mamãe está indo de carro, nesse sol, estou incomodada, que já fui e voltei 3 vezes. Imagina quem vem a pé aqui, quem vem aqui de ônibus. Por isso que a nossa taxa de vacinação está lá embaixo. Por isso que tem vacina que a gente só vacinou 30% das crianças.
Porque quem é a população de baixa renda, para ir vacinar já é difícil. Aí você tem que ir 3 vezes. Enquanto essas pessoas eram para estar tendo busca ativa. Era para nós estarmos indo buscar as crianças para vacinar. Quem faria isso? O agente de saúde? Não, a agente de saúde tem que ter porque assim, a vacinação ela é própria, né? Ela tem armazenamento próprio, tem pessoas capacitadas para isso. Então, a busca ativa é você ir lá na comunidade. Cria um posto de vacinação na comunidade, campanha. Você vai lá na comunidade, faz campanha educativa, vacina aquela comunidade. No outro final de semana vai para outra comunidade, no outro dia vai para outra comunidade. Faz busca ativa, chega lá perto, serviço itinerante. Como você leva para tirar registro, para tirar carteira de identidade, para tirar carteira de trabalho, para cortar o cabelo, porque isso são coisas do dia a dia, mas para quem mora numa comunidade e não está tendo o que comer, tem como se preocupar com vacina, nem com cortar cabelo, nem com muito menos ter documento. Não é porque ele não está conseguindo o básico, que é acordar e ter um pão com qualquer coisa para ele se alimentar de manhã e um golinho de café. Verdade. Vou voltar à história da Revolução de Saias. E a história da mulher no Brasil não é nada fácil. É histórico, inclusive. Só que existem pelo menos 3 histórias de mulheres no Brasil. Existe a história da mulher branca, existe a história da mulher negra e existe a história das mães, das mulheres que são mães. Quais são as ações que vocês pensam para essas mulheres trabalhadoras e mães? Porque, não sei se você concorda comigo, são histórias diferentes. A mulher que é solteira, a vida é super complicada. Quando ela se torna mãe, essa complicação se eleva à 10ª potência. Quais são as ações que vocês pensam para essas mães trabalhadoras? Olha, eu posso dizer a você que a vida da mulher em qualquer fase ela é complicada, porque a gente vai, quando a mulher é solteira, ela tem uma certa idade, ela tem uma certa maturidade, ela está passando por questões ali que já são desafiadoras, como você se inserir no mercado de trabalho, como você fazer um curso superior, você vai pegar um ônibus, você tem medo de ser estuprada, de ser assaltada, você é assediada no trabalho, você é assediada pelo chefe, tem mulher que sofre abuso dentro de casa, do pai, do irmão, do tio, do padrasto. Então, assim, a vida da mulher, qualquer mulher, é muito complicada. Eu sou uma mulher branca, né? Uma mulher que posso dizer que tive alguns privilégios, mas também tive várias questões na minha vida e tenho até hoje. Todo dia surge uma questão nova. Então, a gente vai criar a Casa da Cidadania da Mulher, para que todos os serviços para as mulheres estejam concentrados num local só. Porque a mulher ela precisa de acolhimento. Se a mulher é vítima de violência, ela tem que se sentir acolhida no momento que ela tiver coragem de denunciar. Porque a violência psicológica ela é muito forte para alguém que sofre violência física. Que ou é estuprada ou está apanhando do marido ou do pai ou de alguém, né? Então, mas por trás disso tem uma violência psicológica. Então, a gente vai tratar da mulher desde quando a mulher está grávida e tem um bebezinho na barriga. Se for uma menina que estiver aqui, a gente já vai estar mapeando, né, para que a gente possa diminuir a mortalidade materno-infantil, possibilitando um pré-natal de qualidade, com 3 ultrassons, para que a gente possa identificar a gestante de risco, separar a gestante de risco da gestante de não risco. Às vezes, com um remédio bem simples, um AS, você evita a morte de um bebê e de uma mãe. Então, a gente tem que mapear essa mulher para que quando o filho dela estiver na idade de ir para o berçário, a gente tenha uma vaga de berçário para caso ela queira voltar a trabalhar, né? Se ela já tiver o trabalho dela, ela tem um local para deixar o filho dela, um local de qualidade, de segurança. Se ela não tiver trabalho e ela precise trabalhar e ela queira trabalhar, o poder público tem que estar junto oferecendo capacitação, inserindo essa mulher no mercado de trabalho, né? Então, a gente tem que estar junto das adolescentes, junto da mulher trans, que é outra mulher que sofre inúmeras violências, né? A gente tem o poder público ele tem que ter uma sensibilidade de gênero diferenciada, e nossa gestão terá essa sensibilidade de gênero diferenciada com a criação, né, da Casa da Cidadania da Mulher, para que todos os serviços ofertados à mulher e aos seus ela possa encontrar nessa Casa da Cidadania. Se tem uma criança que esteja com um diagnóstico, né, para se descobrir um diagnóstico de atipicidade, que ela possa ir
na Casa da Cidadania da Mulher e que essa criança possa ter os encaminhamentos devidos, né? Então, é isso que nós vamos fazer para amparar as mulheres e dar cidadania, né? A gente tentar lutar contra a sociedade, contra a questão estrutural que coloca a mulher sempre em segundo plano, né? Que sempre usa da mulher, coloca a mulher como objeto ou como alguma coisa... uma coisa fútil que possa ser descartada. Então, a gente precisa dar esse espaço à mulher e, com certeza, quando tem uma mulher pensando nisso, quando tem uma mulher com o poder de decidir sobre isso, a gente consegue ir muito além. No governo do Estado, a gente tinha a linha do empreender para a mulher com situação de vulnerabilidade social, onde ela era acolhida pela Secretaria da Mulher do Estado, ela tinha um espaço lá de acolhimento, nas casas de acolhimento, ela fazia uma capacitação, tinha sua potencialidade identificada e recebia um empréstimo através do empreender para se emancipar, porque muitas das violências também partem da dependência financeira, né, que a mulher tem. Então, a gente precisa estar tratando de todas essas questões para ter uma sociedade minimamente mais justa com a mulher. E quem daqui não veio de uma mulher, né? Eu costumo dizer que quem não é mãe tem uma mãe. Já deveria ser uma sociedade mais sensível, né, a essas questões. Infelizmente não é, né? Com certeza. Infelizmente não é. Outra questão bem interessante aqui da Paraíba, né, e especialmente de João Pessoa, é que, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, né, a PNS, de 2019, a Paraíba é o segundo estado do Brasil em número de deficientes. Eu nem sei se chama de deficientes ainda. Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Quais as ações são pensadas para essas pessoas com deficiência aqui na capital? A gente vai criar a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que é exatamente para que a gente possa receber todos os casos, né, e acompanhá-los. A gente precisa voltar a ter o serviço de Libras nos atendimentos da prefeitura, tanto nos atendimentos de saúde como na escola. Como na escola, serviço... inclusive, é obrigatório, não é isso? Exato. Como no serviço como um todo da prefeitura. A gente precisa ter calçadas que elas sejam com acessibilidade. A gente precisa que nos ônibus, né, o elevador de acessibilidade dele funcione. A gente tem muita coisa. Tem um motorista mais calmo, né? Isso, a gente tem muita coisa. Mas olha aí, você vê, né, como uma coisa vai desencadeando na outra. Você diminui a quantidade de linhas, você faz o motorista correr mais, ficar mais estressado, e aí o passageiro ele sofre com superlotação, ele sofre com impaciência, ele sofre com atraso, sofre com tudo, né? Então, são vários ilhóis que estão conectados. Quando um desconecta, o serviço fica ruim. Então, a gente está muito atrasado no que diz respeito à pessoa com deficiência e às mulheres. E a gente precisa correr para diminuir esse atraso, né? Para diminuir toda essa desigualdade. Então, a gente vai criar essa secretaria para que a gente possa colocar num espaço só todas as demandas e a gente consiga tratá-las, né, de uma forma transversal, porque a gestão pública ela é transversalizada. Uma pasta depende da outra. O meio ambiente e a infraestrutura estão ligados, mas a educação também está aqui, a saúde também está aqui, a causa animal também está aqui, né? Então, a gente tem que compreender que a gestão pública ela é transversalizada, é igual a nossa casa. Você vê que na nossa casa tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, tem o cachorro. Se o pai ficou doente, já quebra o circuito todo. Se o filho não vai para a escola num dia, não já quebra o circuito todo, né? A gente tem uma rotina a seguir na nossa casa, com 5 pessoas, com 2 pessoas, com uma pessoa que seja. Se morar 2 pessoas com um cachorrinho e todo dia levar o cachorrinho para fazer suas necessidades, se as 2 pessoas adoecerem e o cachorrinho ficar sozinho, ele vai fazer necessidade dentro de casa. Já quebrou, né, a dinâmica. Então, assim mesmo é a gestão pública. A gente tem que sempre olhar para como é a vida de uma pessoa e compreender que isso aqui está em grande escala na administração pública, porque é o que rege a gestão pública, né, está em tudo. Aí, quando a gente diz que a política está em tudo, eu não estou querendo dizer que a política partidária está em tudo. Eu estou querendo dizer que a gestão pública, que dentro da gestão pública está envolvida a política, está em tudo que compõe a nossa sociedade. Está nas desigualdades sociais, está na educação, está no preço do pão, está no preço da gasolina, está no preço do gás, está na tarifa de ônibus, está no lazer que você pode ter de graça ou pagando. Eu tenho uma Kombi que chama assim,
deixa ela com a Kombi dela. E aí eu vou conversando com as pessoas na minha Kombi, no meu quadro, e hoje já peguei idosos, mas hoje eu peguei uma moça e ela me disse, olha, eu tenho 24 anos, eu faço universidade e a questão do ônibus é um problema para mim, porque tem poucas linhas, porque o ônibus demora, porque eu tenho que pagar 2 passagens, mas para mim também é um problema não ter nenhuma atração cultural na praça perto da minha casa. Porque eu não tenho dinheiro, eu sou estudante, então se eu quiser me divertir, eu tenho que ir para um bar, que é caro, eu tenho que ir para um show, que é mais caro ainda. Se tivesse rolando uma coisinha aqui na frente da minha casa, eu ia me divertir, comendo um espetinho aqui na frente, tomando minha cervejinha, meu refrigerante, e era uma coisa que estaria dentro do meu bolso. As atividades culturais até existem, né? Mas elas são em pontos muito localizados, né? Espaço cultural, FPB e tal, que exige um certo deslocamento. O que acontece, para a gente poder dar igualdade para a cidade, né? As praças são espaços que foram instituídos aqui em grande escala nessa cidade, na gestão de Ricardo, que ele levou praça para a cidade inteira. E aí tem o circuito das praças. Ficou até conhecido como o prefeito das praças. Pois é. Aí tem o circuito das praças que ocupava todas aquelas praças. Então você mora no Rangel, tem uma praça lá, você estava na sua praça se divertindo. Que é isso que ela está dizendo, é a possibilidade de você ir ali a pé e dialogar com a sua comunidade. De dar uma outra opção para aquele jovem, para aquela criança da comunidade, de ter uma opção de lazer, para o lazer dele não ser o tráfico, não ser as drogas, né? Não ser o crime. Então, você tem que dar algo lúdico para as pessoas. O poder público tem que dar algo lúdico para as pessoas. Tem que apontar para o futuro das pessoas. Né? E o futuro também está na cultura e nas artes. No tempo da pandemia, se não fosse a cultura e as artes, como é que a gente teria sobrevivido trancado dentro de casa? Então, pense que as pessoas de comunidade, elas estão trancadas dentro de casa, sem acesso a tudo, a vida inteira. A vida inteira. Então, o poder público tem que quebrar esse tabu, tem que aproximar a vida das pessoas. Eu ouvi de gente que disse, a primeira vez que eu vi uma orquestra foi na Lagoa, numa exposição pública. Gente, isso é muito bom, ter o privilégio de ouvir uma orquestra, de tocar um instrumento, sabe? Diferenciar, de assistir no cinema, de assistir uma peça. Então, a população tem que ter esse direito para se encher, sabe, de esperança, de alegria e enxergar futuro na frente, ter um prazer na vida. E como você pensa essas atividades na praça? Seriam com artistas locais? Com artistas locais, como elas aconteciam, com artistas locais. Os artistas, eles movem uma grande massa, né? Tem um grande circuito aí de pessoas, de trabalhadores, né, da cena cultural paraibana, e eles precisam ser incentivados. E esse circuito das praças, ele acontece também para que a gente possa dar oportunidade para o nosso artista. Hoje, o que acontece na João Pessoa é que você pega a Estação Ciência e a Estação das Artes e o estacionamento delas é utilizado para show privado. Vêm aqui, fazem um show privado, levam dinheiro, deixam tudo sujo, deterioram o nosso patrimônio cultural. Isso que está acontecendo, isso não é cultura. Isso é show para quem pode pagar. Quem pode pagar vai para esse show, vai para show em qualquer lugar. Agora, quem vive, quem está na vida de comunidade, dos bairros, tem um dinheiro contado, pesado e medido. Se tiver vontade de comer 2 pães num dia, no café da manhã, vai faltar o pão do outro dia. E a gente tem que saber dessa realidade. Né? Quem está gerindo a prefeitura tem que compreender essa realidade. Tem que saber que as pessoas não querem tapinha nas costas e beijinho na cabeça. As pessoas querem ação, querem cidadania. Eu vou conversando com as pessoas na cidade e elas vêm me pedir alguma coisa. Se você me der isso, eu vou votar em você. Eu falo, deixa eu falar uma coisa com você. O que eu tenho para dar a essa cidade é meu trabalho, é minha experiência, é a minha expertise, é o meu tempo para revolucionar essa cidade, para trabalhar pela cidade. Eu não tenho mais nada a dar, porque você está precisando, mas todo mundo está precisando. Se eu chegar numa comunidade e bater de casa em casa, todo mundo está precisando de uma coisa. Então, o político que sai dando ali, eu vou precisar de tantos votos, eu vou sair dando aqui para cada um e eu vou conseguir esses votos, ele não vai aparecer ali nunca mais. E isso eu tenho dito, Romão, para as pessoas de manhã, de tarde e de noite, quando mandam mensagem no meu Instagram, quando mandam mensagem no meu WhatsApp, ou quando me encontram pessoalmente, e digo com todo amor, se você quiser votar em mim, eu vou ficar muito agradecida. Se você entender que outra pessoa é melhor para a cidade do que nós, tudo bem, né? Assim, esse momento aqui da eleição é um momento de você mostrar o que você sabe fazer, mostrar que você veio e a população compreender o que ela quer.
Se ela quer um trabalho, um projeto construído pensando no futuro, ou se ela quer viver como ela está vivendo agora. Veja que coisa interessante, como a falta de oposição é ruim para a política, para a gestão. O atual gestor não tinha oposição, o atual gestor estava com todos os vereadores, só com um vereador, Marcos Henriques, fazendo oposição, e que algumas das desgraças não aconteceram nessa cidade, como colocar rua ali no entorno da quadra de Manaíra por conta dele, que estava ali na luta, né? Parte da imprensa calada, compactuando com tudo que acontece. Então, estava tudo bem na cidade. De repente começou a eleição e todo mundo começa a ver que não está tudo bem, porque agora a imprensa é obrigada a me levar lá, porque se levar outro vice eu tenho que ir lá, se levar outro prefeito, o Luciano tem que ir lá, e a gente começa a dizer, e a gente tem horário eleitoral, e aí as pessoas começam a olhar, é mesmo, isso não estava assim, isso não funcionava. Né? Então eu escuto, tem gente que diz, o atual vice-prefeito diz toda hora, mas Luciano e Ricardo era uma briga danada. Luciano e Ricardo não tinha que ser amigo, não. Quem tem que ser maior amigo é marido e mulher, irmão e irmã. Luciano e Ricardo tinham que trabalhar, um pelo estado e outro pela cidade, e eles trabalhavam. E Ricardo reclamava uma coisa, Luciano ia lá e fazia. Luciano reclamava uma coisa, Ricardo ia lá e fazia. E é assim que se constrói uma sociedade toda. Você já ouviu dizer, né, que como é que chama? Esqueci o nome da palavra, mas toda... Me ajuda aí. Isso aí. Não. Quando todo mundo tem a mesma opinião. Toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. Então, é o que acontece com a cidade de João Pessoa. Mas Luciano também não pegou muita oposição, né, Amanda? Pegou, porque o governo do estado estava de um lado e ele do outro. Eu então na Câmara dos Vereadores mas não tinha muita. oposição na cidade. Agora não tem oposição em canto nenhum. Agora não tem oposição em canto nenhum. Não é Luciano não tinha de 20 e tantos vereadores, só um contra ele. Não tinha mais vereadores contra ele, mas ele tinha a Assembleia Legislativa, ele tinha o governo do estado, ele tinha a rádio que estava lá livre para falar o que quisesse. Né? E agora não. Agora todo mundo bate palma e diz que está tudo lindo. Sendo que não está nada lindo. Quem está vivendo no dia a dia sabe o osso que está passando. Amanda, última pergunta. Deixei o que o povo da cidade mais quer saber para o final, que é uma coisa que você falando de rotina, é uma coisa que mexe com a rotina de todo mundo na cidade, que são as creches. João Pessoa tem creche suficiente? Não, João Pessoa não tem creche suficiente. Luciano construiu 17 creches, municipalizou mais 25, né? Municipalizou e reordenou mais 25. Explique para o pessoal o que é municipalizar, porque muita gente não sabe o que é isso. As creches elas eram do estado, e aí depois teve uma legislação que disse que as creches tinham que ser do município. Então, houve um acordo entre estado e município, e o estado passou os prédios e, né, as creches, da forma que elas estavam, para o município, que é quem gere as creches. Hoje o estado não tem mais creche. E esses funcionários das creches? Eles passaram a ser municipal. Foi para o município? Porque aí o município teve que contratar, municipalizou tudo. E os efetivos? Porque devia ter porque efetivo. Os efetivos eram do estado, aí você reloca para outro espaço de educação e o município contrata profissional para as creches. Então, aconteceu isso, então tinham 25 mais 17 creches, e essas creches todas funcionavam a todo vapor, sendo que ainda não eram suficiente, mesmo tendo saído de 4.000 para 14.000 vagas de creche, então ainda não eram suficientes. Então precisa de mais creches na cidade. E são quantas no total, sabe dizer? São 25 mais 17 dá 30, 42, em torno de 42 creches. Precisamos de mais creches. Sendo que o atual prefeito ele está completando 12 anos de mandato. Ele foi prefeito 8 anos, não construiu uma única creche, nem uma única escola, nem um único PSF do zero. E agora ele está findando 4 anos e continua com esse ranking inabalável. Né? Ele vai ganhar um prêmio do prefeito inimigo da educação. Então, a quantidade de vagas é insuficiente para a quantidade de crianças. A gente precisa ampliar a quantidade de vagas e eu acredito que isso tem que ser feito de forma imediata. Então, enquanto não se constrói os prédios, porque um prédio, você construir uma creche leva um tempo, você tem que fazer o projeto, tem que licitar, então isso leva um tempo. A gente tem que comprar vaga na iniciativa privada para poder alocar essas crianças, porque nenhuma criança pode estar fora da creche. Nenhuma criança que queira vaga na creche, ela pode estar fora da creche. Ela tem que ter essa vaga garantida pelo poder público.
Aí hoje, você sabe dizer qual é a demanda, assim, qual a necessidade atual? Quantas crianças não estão conseguindo vaga nas creches da prefeitura? Olha, a gente tem mais eu acredito que a gente esteja com a defasagem de cerca de mais de 2.000 crianças. E o problema é que nasce menino todo dia, né? Todo dia. Nasce e vem de fora, né? Nasce aqui e vem de fora, nasce aqui e vem de fora. Então tá aqui, tem que ser cuidado pelo poder municipal. A gente está crescendo, né? João Pessoa está chegando a 1 milhão de habitantes. Então, e às vezes, como a gente está numa região metropolitana, às vezes a mãe trabalha, está em outra cidade, mas trabalha aqui, então para ela é mais cômodo estar aqui perto, enfim. Precisa de ter vaga nas creches, nas escolas e nos berçários, que é a partir de 4 meses, para todas as crianças que desejem, que as mães desejem uma vaga. Isso inclusive lei, né? É inclusive lei. Amanda, muitíssimo obrigado. Você é uma simpatia, viu? Obrigada. O espaço está aberto aí para os outros vice-prefeitos, se quiserem participar, receberei com todo prazer. E vamos encerrando, pode fazer suas considerações finais. Pois é, eu chamo todos vocês de João Pessoa a olharem o cenário, perceberem que essa cidade não pode passar por mais uma experiência desastrosa como está sendo a gestão de Cícero Lucena. Então, estou aqui uma mulher aguerrida, determinada, me apresentando para vocês, para ser a sua vice-prefeita, ao lado de Luciano Cartacho, ao lado do presidente Lula, para que a gente possa fazer a transformação de saia verdadeira nessa cidade, para que João Pessoa possa voltar a sorrir, possa voltar a ter saúde, voltar a ter educação, voltar a ter serviços públicos de qualidade. Nós queremos fazer mais e melhor pela cidade de João Pessoa e eu conto com vocês. Eu tenho certeza que Deus e o povo de João Pessoa vai me dar essa honra, como filha de João Pessoa, de ser vice-prefeita da cidade, ao lado do meu prefeito, o nosso prefeito, Luciano Cartacho. Um beijo para vocês, Romão. Foi um prazer estar aqui com você, um bate-papo muito bacana. Estou sempre à disposição e quero voltar aqui como vice-prefeita da cidade para a gente conversar agora sobre as implementações. Compromisso assumido, viu? Compromisso assumido, para a gente conversar sobre tudo que a gente vai fazer no nosso governo. Muitíssimo obrigado. Galera, tchau. O próximo Diálogos 83, sempre um papo instrutivo e divertido. Até mais.